A gente foi chamado para crer em Jesus, no Novo Testamento. Eu sou um gentio. Foram os primeiros cristãos, e não necessariamente da primeira geração, mas muito mais os que vieram nas gerações posteriores, é que se sentiram menos gentios, se sentiram menos pagãos, associando a necessidade da história do Velho Testamento como algo que deveria estar junto com o que os cristãos determinaram que seria a Bíblia deles. E isso só foi acontecer no quarto século. Até então, eles vinham lendo epístolas de Paulo, epístolas de Pedro, cartas, até que leram o Evangelho de Marcos. Eles ouviam, era o que um dizia para o outro de memória. E como depois se ficou sabendo, Jesus, que falava aramaico e não hebraico no dia a dia, era aramaico, a língua do povo, a língua mais corrente, ele fez com que as suas parábolas se transformassem em poemas, em poesias, como Joaquim Jeremias demonstrou com a dedicação dele e conhecimento do aramaico, fazendo tradução de parábolas de Jesus e mostrando que, vertendo-as do grego, que foi a língua primeira onde foram escritas, trazendo-as para a fala, para a oralidade de Jesus no aramaico, elas viravam poesia, com rima, com métrica e com tudo. Por isso era tão mais fácil guardar o que Jesus dizia, porque era como aquilo que se faz no Nordeste, com a literatura de cordel. Era uma coisa que se podia repetir, que se podia falar de olho fechado, que era para guardar no coração, muito mais do que em livros. Os livros são uma ajuda para memorização, para conservação. Mas eles preservaram a mensagem durante décadas e durante os 3 primeiros séculos, levando especialmente até o início do 2º século, levando a palavra como meio oral. Por isso Paulo diz aos Romanos sobre ouvir a palavra, porque não havia essa condição de ler. A primeira escritura do Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi a mais antiga, mais primitiva. E aí a gente vem caminhando até as últimas cartas, os últimos livros, como, por exemplo, já as epístolas de João e o Apocalipse, que já são textos do final do 1º século. Mas não tinha nada a ver com o Velho Testamento. Jesus só usou o Velho Testamento para confrontar fariseus, escribas de Israel, sacerdotes do templo, que vinham confrontá-lo usando o Velho Testamento para acusá-lo de blasfêmia e de estar quebrando a lei de Moisés. Que, do ponto de vista de qualquer interpretação, até de Moisés, provavelmente, Moisés achasse que a lei dele estava sendo quebrada, embora ele próprio, Moisés, tenha dado um outro trato humano a si mesmo, quando, depois de muitos anos sem sua esposa no deserto, ele se encantou com uma africana, uma mulher de pele negra, da região de Cus, na África, uma cusita, e casou-se com ela, o que veio a provocar raiva e ciúme em Arão e em Miriam, que diziam: o que você está pensando? Que você tem privilégios especiais? Mas os judeus, Jesus usava o Velho Testamento quando provocado. Ele dizia: nunca lestes? Ou por que não entendestes? Ou isso e aquilo. E para os discípulos dele, depois de ressuscitado,
Especialmente, ele mostrou como era necessário que tudo que as Escrituras diziam sobre o servo sofredor, acerca do qual eu falei no dia de ontem, viesse a se cumprir nele. Ele diz era necessário. E mostrou-lhes tudo o que constava a seu respeito. Na Torá, ou seja, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nos Salmos e nos profetas. Tudo o que constava a seu respeito. Abriu, por exemplo, Isaías 53, estava no centro do que os profetas diziam. E a gente sabe disso também pela quantidade de repetições, e porque também em Atos dos Apóstolos, quando Filipe foi enviado, sem saber para o quê, e chega no caminho entre Jerusalém e Gaza e vê um negro etíope e ministro da fazenda da Etiópia, que servia a rainha, lendo o profeta Isaías, do capítulo 53. Então, era um texto que tanto provocava os judeus e os prosélitos do judaísmo, como também era um texto que estava no centro do sentido da escritura judaica para os novos crentes, novos apóstolos. Mas Jesus mandou o quê? O que Jesus disse? Disse, indo por todo o mundo, preguem o Evangelho